crise política que culmina neste momento no processo do impeachment da presidente Dilma traz instabilidade ao país, agrava cada vez mais a situação econômica e provoca incertezas quanto ao nosso futuro. Mas e o mundo lá fora? O que está pensando de nós? Que tipo de consequência esse cenário tem sobre a opinião dos outros países, muitos deles nossos parceiros comerciais e potenciais investidores? Conversa comigo o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Oswaldo Deon. Bem-vindo, professor. Prazer. Deon, como é que o processo do impeachment ele está repercutindo no exterior? Como é que você viu, né, essas primeiras vozes com a votação da admissibilidade do processo na Câmara, no 17 de abril, que teve bastante repercussão? Você acha que colou aquele discurso do golpe, que é a fala da presidente, não é? E dos aliados do governo, ou tem um entendimento que está havendo uma ruptura legal, constitucional e legal? Houve um certo distanciamento dos assuntos, não só do impeachment, mas também do Brasil, né, por parte da comunidade internacional. Há uma visão no mundo de que nós temos uma democracia consolidada em função de vários governos, né, que foram eleitos e que terminaram seus mandatos. Isso não é exatamente uma tradição comum na América Latina, em especial na América do Sul. Nós tivemos muitos vizinhos com presidentes que não chegaram até o final de seus mandatos. E havia, né, por parte da comunidade internacional, um distanciamento, imaginando de que haveria o processamento dentro das regras do jogo, não só pela Câmara dos Deputados, mas também pelo Senado e pelas instituições políticas brasileiras. E com a votação do dia 17, agora, recente, nós tivemos uma espécie de avalanche. Num primeiro momento havia uma perplexidade, em algum sentido esse distanciamento se refletia numa perspectiva quase crítica em relação ao governo Dilma Rousseff, não só pela sua inépcia do ponto de vista econômico, mas por vários indicadores, inclusive sociais, não é? Que ao longo desse período último a comunidade internacional pôde observar, mas em função do dia 17, daquelas cenas que todos nós tivemos a oportunidade de podermos observar pela televisão, não só dos deputados, mas também da própria narrativa que foi construída no entorno do dia 17 de abril, parece que houve uma mudança significativa, não só da cobertura dos principais organismos internacionais, da mídia internacional, mas também dos atores políticos. A gente pode observar de que a partir desse período há pressões importantes do ponto de vista internacional, refletindo no sistema político brasileiro, no intuito de poder fazer com que haja uma explicação um pouco mais clara, não só da fundamentação jurídica em relação ao pedido do impedimento, mas também do ponto de vista político, de poder avaliar os desdobramentos no caso de um impedimento da presidente da Onde República. você identifica essa cobrança? Bom, em que falas? De que atores políticos? A gente pode observar, por exemplo, um distanciamento de parcela, por exemplo, da mídia americana, né, dos grandes jornais dos Estados Unidos. É importante que a gente possa notar de que parte importante desses jornais tem uma tendência um pouco mais liberal, mais próxima do Partido Democrata. Havia um certo distanciamento. Depois a gente pôde observar vários editoriais, Washington Post, New York Times, né, cobrando, né, explicações ou dizendo de que talvez o processo político não levasse o Brasil à estabilidade que poderia garantir o desenvolvimento econômico e social da nação. Da mesma forma também que houve uma repercussão, não só na mídia, mas também nos canais especializados, na comunidade de relações internacionais, nos meios diplomáticos, entre estudiosos latino-americanistas ou brasilianistas, né? A gente pôde observar, por exemplo, na última Brazilian Studies Association, né, uma nota pública, né, de uma quantidade muito grande de acadêmicos ligados à área de relações internacionais, falando de que esse processo talvez não fosse um processo legítimo e cobrando explicações, né, também do Itamaraty sobre a situação que acontecia no Brasil. Agora, a gente não vê manifestação de chefes de Estado, né? Sim, não Isso só... significa o quê? Bom, em primeiro lugar, pode significar também um certo distanciamento do Itamaraty nos assuntos políticos brasileiros. É claro que o Itamaraty representa muito mais Estado do que o governo, e é claro também que houve, talvez ainda exista, né, uma certa dificuldade por parte dos diplomatas no que diz respeito a essa distância da presidente Dilma Rousseff
com a área da política externa, mas o Itamaraty não entrou em embate, não fez um trabalho que a gente pudesse dizer mostrando quais seriam os limites do debate constitucional e institucional que envolve o impedimento no Brasil. Não, só para eu entender, porque eu perguntei sobre a manifestação de líderes políticos, de chefes políticos, não entendi a relação com o Itamaraty. Porque quando o Itamaraty fica distante do processo político, os diplomatas brasileiros, os embaixadores brasileiros não dialogam com seus pares e, eventualmente, com os governantes dos outros estados que têm aqui uma representação diplomática, no intuito de poder discutir uma narrativa que estaria mais ligada à ideia de golpe do que exatamente de uma transição dentro dos limites da Constituição brasileira. Isso teria que ter uma provocação diplomática para que, por exemplo, líderes importantes como enfim, o presidente dos Estados Unidos, alguns presidentes da Europa e da própria Rússia e tal se manifestassem, é isso? Isso, não aconteceram manifestações públicas de chefes de Estado contrárias ao impedimento ou favoráveis ao impedimento, em função de que todos temem uma espécie de intromissão em assuntos soberanos do país. Porém, declarações de embaixadores, declarações de líderes políticos, declarações de outras personalidades dentro dos governos, também não foram tão claras nesse sentido. Mas partidos políticos, por exemplo, o SPD na Alemanha se pronunciou contra o eventual golpe no Brasil, partidos políticos na Argentina, partidos políticos na Bolívia, várias lideranças públicas, no caso da Europa, também têm se posicionado contrárias. É o caso, por exemplo, do o ex-ministro, o ex-primeiro-ministro da Itália, Massimo D'Alema, que ele não fala em golpe, mas ele fala em violação constitucional, que ele acha que é um precedente perigoso para a democracia brasileira. Ele faz esse comentário, é o mais recente comentário, que a gente vê aí. O que você acha desse comentário dele, quando ele fala em violação constitucional? Ele foge da ideia do golpe, estão fugindo dessa ideia de golpe. Por que isso? A palavra golpe é uma palavra muito forte, não é mesmo? Na comunidade internacional. E quando há, por exemplo, um líder político com a estatura do Máximo D'Alema dizendo alguma coisa como essa, jogaria para si uma responsabilidade que mesmo os juristas e constitucionalistas do Brasil, a despeito que eu imagino que a maior parte acredite que há uma violação, muitos ainda acreditam. O próprio pedido de impedimento foi feito por juristas brasileiros. Então, nesse caso, isso poderia gerar uma pressão em assuntos externos, daquilo que tem a ver com a soberania de um outro país e daquilo que poderia significar uma espécie de intromissão. Mas vários líderes políticos têm se mobilizado em função, inclusive, não do apelo do Ministério de Relações Exteriores, mas em especial do governo, do Planalto, que tenta, em especial, talvez 2 meses atrás, a partir desse período, do início do ano, que lança uma espécie de iniciativa política no intuito de poder, através de canais paralelos à diplomacia, em especial liderados pelo ex-assessor de assuntos internacionais do governo Lula, que foi mantido no caso do governo Dilma, que é o Marco Aurélio, para que ele pudesse, junto com outros atores internacionais, centrais sindicais, líderes partidários, no caso do Brasil, pessoas ligadas à sociedade civil, ligadas a ONGs internacionais, pudessem estabelecer um contato com seus pares no plano internacional, no intuito de poder estabelecer essa narrativa, que estaria muito mais próxima de um golpe, no caso do Brasil, do que exatamente de uma espécie de mudança dentro das regras da Constituição. E isso tem realmente gerado, não só na mídia, mas também nos meios acadêmicos, uma impressão de que houve uma mudança significativa na maneira pela qual a comunidade internacional entende e expressa seu posicionamento. Não dos líderes políticos, que eles têm muitas dificuldades em poder tornar isso público, mas, em especial, por parte da sociedade civil, outros líderes que atuam nesse sentido no plano internacional. O que você acha que é o principal argumento? O fato de haver dúvidas e polêmica em torno do motivo, o crime, o suposto crime de responsabilidade, quer dizer, não há muita clareza sobre isso. Pedaladas fiscais, isso vem sendo debatido, Pedaladas fiscais são crime de responsabilidade ou não? Isso facilita essa percepção
de que isso é um golpe? Isso pode externar essa ideia para o país? Eu acho que tem o plano jurídico e tem o plano político. No plano jurídico, há uma aproximação exatamente com isso que você acaba de dizer. Não é fácil explicar, por exemplo, para outros estrangeiros, né, líderes internacionais, por que, por exemplo, decretos de suplementação orçamentária ou eventuais pedaladas fiscais poderiam levar uma presidente da República eleita, né, tão recentemente, né, no final de 2014, com 54 milhões de votos, que ela pudesse ser impedida. Essa é uma argumentação, inclusive, do New York Times. Exatamente. Então, tem uma parte que é jurídica, mas tem uma parte que é política também, que foi fomentada e, eventualmente, ampliada em função do dia 17 de abril, quando muitos daqueles deputados, ou parte relevante desses deputados, né, tem problemas no judiciário, em especial no caso da presidência da Câmara dos Deputados, e vários deputados que têm problemas no Conselho de Ética, problemas no que diz respeito, por exemplo, a vários processos, né? Isso gera, claro, que na opinião pública, gera na comunidade internacional uma surpresa, porque como muitos não acompanham o dia a dia do Brasil e veem notícias frequentemente impressionistas do Brasil, veem notícias muito mais próximas do mês de fevereiro do que dos outros meses do ano, né? Então, muitos têm uma distância, mas uma distância que elogiosa ao Brasil, uma distância de que o Brasil estava superando os problemas sociais, uma distância que mostra, ou pelo menos que demonstra, que não haveria uma preocupação muito grande, né? Os organismos, por exemplo, ligados às Nações Unidas, né? A presidente esteve agora recentemente, quando do Acordo do Clima, né? Fruto da COP21, em relação às questões de meio ambiente, mudanças climáticas, né? E quando ela foi até as Nações Unidas, muitos, né, demonstraram não a perplexidade naquilo que estava acontecendo lá, mas no fato em que haveria a possibilidade da presidente ser demovida, né, do mandato de presidente da República, tendo tão pouco tempo sido eleita presidente, né? Então isso chama muita atenção, também tem chamado muita atenção dos vários encontros acadêmicos fora do país. A gente viu na Brasa, vamos ter agora a Latin American Studies Association, né, que vai acontecer em Nova York. Muito provavelmente, né, nós teremos também na LASA, em Nova York, uma situação similar àquilo que aconteceu na Brasa, que foi em Providence, que é também muitos acadêmicos, né, tentando, né, expressar nos Estados Unidos aquilo que em tese estaria acontecendo aqui no caso do Brasil, né? As visões são diferentes, é claro, sempre há, mas, por exemplo, na Brasa, do qual eu sou filiado, né, nós tivemos uma avalanche, né? Quer dizer, foi uma ampla maioria daqueles que configuravam a situação política no Brasil como uma espécie de pré-golpe. E nós devemos observar também agora, no final do mês de maio, aquilo que vai estar acontecendo. Pode ser, inclusive, que seja depois do afastamento da própria presidente Dilma Rousseff. Agora, toda essa história que envolve acusações de golpe e de conspiração, né? Isso, em que medida atinge a imagem do Brasil? É uma imagem que vem sendo construída nos últimos anos foi construída nos últimos anos de forma bastante favorável ao país. Né? Tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista de transformações, de democratização, não é? De evolução social e tal. Como é que esse tipo de acusação e de suspeita pode repercutir lá fora? Muitos analistas econômicos, né, muitas empresas que fazem análise de risco, colocam em destaque as condições econômicas, né, os riscos, por exemplo, de mudanças de política econômica, política monetária, política cambial. Mas os analistas internacionais, especialmente os mais argutos, eles estão prestando muita atenção na qualidade da democracia brasileira. E acho que isso, talvez essa ficha, só foi cair muito tardiamente. É claro que nós somos uma democracia em consolidação, mas regras do jogo democráticas, se são alteradas com muita frequência, elas trazem problemas para a base econômica, porque isso gera regras instáveis também para a economia. Se nós tivermos mudanças bruscas no comando da economia, Banco Central, né, Ministérios da Fazenda, Economia, Planejamento, nós podemos ter uma sinalização também inadequada, não só para os agentes econômicos. É claro que a gente tem que pensar, em primeiro lugar, no Brasil, né? Temos que garantir não só um conhecimento por parte da comunidade internacional daquilo que somos,
mas também daquilo que ao longo do tempo deveria significar o acúmulo, depois de 30 anos, né, de transição que nós estamos fazendo para a democracia. Então a comunidade internacional está perplexa, claro, em parte. E uma outra parte, ela acredita que as instituições brasileiras poderão prover uma saída honrosa para a situação que nós estamos vivendo nesse momento. Que tipo de saída honrosa? Uma situação em que os atores, que os agentes políticos, pós-impedimento, não estariam construindo através da revanche e através de uma tentativa de poder criar instabilidades novas frente a um projeto que tiraria do governo setores políticos tão representativos na vida nacional. Porque é fácil quando nós imaginamos, por exemplo, em 92, um governante que não tinha apoio de vários segmentos da opinião pública, que não tinha uma relação muito correta com os militares e que tinha, naquele período, demonstrado toda a sua insatisfação, né, com o período anterior. Ele tinha talvez razões para isso, mas ele tornou públicas as suas razões, né, quando ele altera completamente a maneira pela qual ele dirigiria, não é, as Forças Armadas e a parte do Gabinete de Segurança Institucional, a parte ligada, por exemplo, à inteligência, à informação, às Forças Armadas brasileiras. É fácil a gente poder imaginar isso em 1992, difícil a gente poder imaginar de que a gente possa sair desse processo político sem chamuscar a imagem da democracia brasileira fora. É muito difícil, porque nós, caso o Senado opte por isso, não estaremos tirando um partido da reconstrução nacional ou um partido da juventude. Que era o partido do Collor, né? Do ex-presidente Collor de Mello, né? Do atual senador Collor de Mello. Mas um partido que tem a ver com a própria história da reconstrução da democracia nesse país. E não é um partido, diz respeito a setores sociais relevantes. Portanto, as expectativas são expectativas realmente muito elevadas, né? De que como nós conseguiremos, né, resolver não um problema que diz respeito a um crime de responsabilidade ou uma situação de que se alguém cometeu um crime que leva a um impedimento ou não, mas sim na estabilidade das instituições políticas pós-impedimento. É isso que está em jogo, como o Brasil resolverá aspectos essenciais da relação entre o capitalismo brasileiro e a democracia brasileira. Não dá mais para a gente poder ficar preocupados apenas com o capitalismo brasileiro. Realmente nós precisamos ter, né, dar toda a importância à organização econômica no Brasil, mas aquilo que está em jogo é a própria qualidade da democracia brasileira. Quando você fala em qualidade da democracia, uma democracia no mundo, ela pode ser, um país pode ser mais ou menos democrático, e o que mede isso? Não é? Quer dizer, nós estamos perdendo qualidade da democracia na visão do mundo e para nós mesmos? Explica melhor essa questão. Um dos critérios, Vivian, que demonstra a qualidade das democracias é o relacionamento daqueles partidos que estão no governo e daqueles partidos que estão na oposição. Quando nós temos, por exemplo, uma incapacidade grande da oposição em conviver com o governo, nós temos uma diminuição da qualidade democrática. Faz sentido que aqueles que ganham a maior parte dos votos em qualquer democracia de qualidade do mundo tenha o direito e a responsabilidade de poder governar. É claro que a oposição, em qualquer situação, e o PT esteve na oposição há tempos atrás, não é? Ele também teve várias demonstrações, não é, de que criavam uma agenda que pudesse gerar dificuldades para o governo, mas o que nós estamos observando hoje é uma limitação gigantesca da capacidade de governar. E é óbvio que aquilo que nós estamos observando agora pode replicar no futuro. Porque ao não tirarmos um partido da Reconstrução Nacional ou um partido da juventude e tirarmos setores tão representativos da sociedade brasileira e não apenas do governo ou dos partidos políticos, nós estamos dando uma espécie de passaporte, uma espécie de senha para que isso aconteça repetidas vezes, como aconteceu ao longo do tempo nos nossos vizinhos. Por exemplo, nós tivemos nos anos 90, no Equador, uma situação que começa assim, uma incapacidade grande do governo processar as demandas da sociedade, uma disputa muito grande em relação às questões ligadas à corrupção, uma politização do judiciário e uma incapacidade da sociedade civil em entender as diferenças nos projetos políticos. Vários governantes no Equador foram substituídos. Eles caíram como uma espécie de castelo de cartas.
todos pela incapacidade do setor político no Equador em poder entender da necessidade da estabilidade política, do relacionamento entre os líderes mais comedidos e moderados, tanto da oposição quanto do governo. O que a gente pode observar, Vivian, é de que os líderes moderados da oposição e do governo, eles todos saíram da cena política. Nós temos hoje líderes muito mais próximos do enfrentamento do que exatamente da ponderação, aquilo que poderia resolver o problema institucional brasileiro. Agora, há rumores de que um eventual governo Temer vai fazer um choque econômico. Vem aí, nós tivemos nessa quarta-feira, então, uma série de notícias nessa linha, que vão trazer cortes sociais, apesar disso vir também sendo negado, vem um monte de sinalizações nesse sentido. Choque econômico com cortes sociais. O que isso pode criar de instabilidade e repercutir de forma negativa e até afastar, investimentos, por exemplo, para o Brasil? Parte dos investidores... Só para a gente amarrar nossa conversa, que nosso tempo está acabando. Parte dos investidores, parte daqueles que investem no Brasil já conseguem entender de que a mudança de regras do jogo não pode ser drástica nem de um lado, como também nem do outro. A ideia da estabilidade da democracia garante investimentos de longo prazo no Brasil, e não apenas a qualidade do capitalismo brasileiro. Se o capitalismo brasileiro andar distante da democracia brasileira, com certeza nós teremos muitos problemas no futuro. Nós não conseguiremos não só produzir o desenvolvimento econômico que pode garantir novamente os empregos que foram assegurados no passado, que possa assegurar também o crescimento e o desenvolvimento daquilo que tem a ver com a essência, né, de um projeto que possa levar adiante o Brasil no lugar que o Brasil merece ter. Não é mesmo? Então não é só a ideia de mudanças bruscas, por exemplo, daquelas mudanças que poderiam colocar em risco o próprio empresariado e os investidores, mas também mudanças bruscas naquilo que foram as conquistas estabelecidas desde a Constituição de 88. Então, mudanças bruscas num eventual governo Temer pode criar uma série de problemas sociais tão graves quanto os problemas políticos dos detratores do governo Dilma, que salientaram esse tipo de situação. Então é preciso muito comedimento. Não só para que nós possamos... As coisas podem ficar mais graves, dependendo da forma como forem conduzidas. Nós podemos ter uma gravidade muito maior do que aquilo que nós já temos. É claro que do ponto de vista econômico nós temos muitos problemas, mas do ponto de vista social pode haver um agravamento. Oswaldo, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político conversar conosco. Prazer sempre, Vivi. Eu conversei com o professor Oswaldo Deon, ele é professor de Relações Internacionais e cientista político, professor no IBMEC, nosso assunto aqui. Como é que o processo de impeachment da presidente Dilma, a votação na Câmara, o desenrolar no Congresso, no Senado, no Congresso Nacional desse processo de impeachment e a crise política, o agravamento da crise política, repercutem lá fora, nos outros países, nos organismos internacionais, na própria imprensa. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.